Hello! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui é a Laís Desenha. E o vídeo dessa semana é um pouco off-topic desse perfil, porque eu vou falar de uma skin que eu não divido muito aqui no YouTube, que é a minha skin crossfiteira, que eu gosto de chamar de Laís Não Desenha. E tudo isso motivada a registrar uma coisa que vai ser muito especial pra mim, que é o meu primeiro campeonato de crossfit. É um campeonato interno do box que eu treino, e eu me inscrevi na categoria de amador, junto com outras duas amigas belíssimas. E nesse vlog eu quero dividir tudo que passou na minha cabeça, né? As minhas reflexões e a minha preparação durante essa semana prévia ao dia do campeonato. A preparação sendo uma semana normal na minha vida. Mas eu queria realmente dividir esse processo todo com vocês e ter esse registro para mim e para as minhas amigas. Espero que vocês gostem, e se esse for um tipo de conteúdo que vocês se interessam, eu posso trazer um pouquinho mais disso para vocês também. A gente vai falar de crossfit, a gente vai falar de alimentação, a gente vai falar de treino e competição, mas eu sou ilustradora e eu preciso começar esse vlog desenhando e falando com vocês. Às vezes eu sinto que essa pode ser uma skin meio inesperada para quem me conhece somente através da arte, né, e da ilustração, mas eu sinto que eu, como pessoa física, tenho tudo a ver com o crossfit, porque eu sou uma pessoa que, apesar de gostar de rotina e precisar dela para ser minimamente funcional, eu odeio coisas monótonas, como é o caso, por exemplo, de uma musculação que você fica fazendo sempre o mesmo treino por pelo menos um mês e o seu desafio maior são as cargas. E olha, por muito tempo eu treinei musculação porque era um tipo de treino que eu tava precisando, mas mesmo assim eu gostava quando a minha personal me montava coisas mais dinâmicas. E eu sinto que o CrossFit, ele meio que é uma união de tudo. A gente trabalha a força, trabalha os ginásticos, a gente também trabalha muito o cardio, que é uma coisa que eu gosto, e cada dia a gente faz uma coisa nova. E acho que o CrossFit, por ser uma aula coletiva, você acaba tendo também interação com outras pessoas todos os dias, vai criando mesmo essa noção de comunidade, e é um jeito muito legal de você fazer amizade mesmo e conhecer pessoas que têm a ver com você. Enfim, gente, eu vou ficar fazendo campanha aqui pra vocês conhecerem o CrossFit, porque é uma coisa muito legal, por isso que falam que acaba sendo meio que uma seita, porque você faz, você se encanta e aí você quer que todo mundo que você conhece também entre pra esse rolê. Bom, esse campeonato, como eu falei, eu tô inscrita na categoria amador, porque a outra seria pro. E a categoria que eu estou, que é a amador, ela é dedicada para os iniciantes e scales do box, ou seja, pessoas que ainda não fazem todos os movimentos completos, que fazem adaptações e que pegam cargas menores. E a outra categoria sendo a Pro, dedicada aos intermediários e RX do box, que são aquelas pessoas que já pegam as cargas oficiais, que sabem fazer os movimentos completos. E as duas categorias vão ter as mesmas 3 provas para fazer, só que com cargas e adaptações diferentes. A primeira prova vai ser uma prova de força, e é a prova que mais me preocupa, porque eu sinto que essa é a prova que eu menos vou conseguir contribuir para o meu trio, porque das 3, eu sou a que menos tem esse elemento força. E também tem uma coisa que eu reparei, que quando eu vou fazer exercícios de força, eu me sinto meio medrosa de me machucar, porque é isso, né? O CrossFit, ele é um hobby. A minha vida, ela gira em torno de fazer arte em parede, que é um trabalho que eu preciso do meu corpo para conseguir exercer. Mas, para esse dia, para o campeonato, para eu conseguir acompanhar as minhas amigas, pelo menos em cargas mais parecidas com a dela, eu quero me motivar mais. E eu sinto que essa motivação, principalmente quando a gente tá pensando em carga, em peso, ela é muito mental, porque como eu falei pra vocês, eu sou um pouco medrosa, e eu sinto que quando eu tô mais autoconfiante, com uma autoestima melhor, quando eu estou mais corajosa, eu consigo me visualizar fazendo esses movimentos e consigo levantar cargas maiores. E uma coisa que eu gosto muito de acompanhar é a galera do weightlifting, que é o levantamento de peso olímpico, onde existem os movimentos de snatch e clean and jerk, que são coisas que a gente acaba fazendo no CrossFit também. Eu percebo que tem muitas meninas baixinhas, como eu, que
praticam esse esporte. Meninas de 48 quilos levantando cargas de tipo 80 quilos, 90 quilos pra cima da cabeça. Eu acho isso muito inspirador. E o que muitas dessas pessoas que praticam esse esporte falam é que é muito importante que você se visualize levantando essas cargas, que você se visualize fazendo esses movimentos, porque nessa visualização você consegue realmente se motivar e entender que você é capaz de fazer isso. E eu tô fazendo meio que esse exercício de desenhar e fazendo frases positivas para mim mesma, para que eu consiga ir entrando nessa mentalidade mais positiva e mais corajosa. Eu acho que a arte entra como uma grande aliada para mim nesses momentos que eu preciso buscar um pouco mais de coragem interior. Então essa ilustração até ela vai ter o tema de forte por dentro e por fora, como eu mostrei na prévia dela para vocês, porque é uma frase que eu gosto de ficar repetindo para mim mesma como um mantra. É muito legal a gente ter força física e a gente cultivar ela, mas sem a força interior de nada vale. Tudo isso para falar da prova de peso, que é o que mais me preocupa e por isso que eu me estendi mais nesse tema. E a segunda prova é uma prova mais de cardio, para testar mesmo a nossa existência, né? É uma prova de endurance e ela vai ser bem desafiadora. A gente tá montando aí a nossa estratégia, mas eu sinto que essa vai ser a prova que eu vou conseguir melhor contribuir para o meu trio, porque o cardio é uma fortaleza minha. E a última prova, né? A nossa terceira prova, ela meio que vai ser um grande WOD, que é o Workout of the Day. Então a gente vai ter movimentos com LPO, a gente também vai ter movimentos ginásticos, que na nossa categoria vão ser movimentos ginásticos adaptados, e também vai ter cardio, ou seja, essa última prova, ela meio que une o melhor do CrossFit, que é um mix de tudo, os ginásticos, LPOs e cardio. Eu acho que o nosso maior desafio nessa terceira prova é um movimento que nenhuma das três sabe fazer direito, que é o crossover, que é um salto de corda, que vocês vão me ver fazendo também durante o vlog, que é você tem que saltar enquanto o seu braço cruza a corda. E é um movimento que ele exige coordenação, coisa que eu, sei lá, tô desenvolvendo agora. De forma geral, esse campeonato tá sendo realmente por diversão. Eu tô fazendo isso com as minhas duas amigas, a Dessa e a Cat. E a gente nomeou o nosso trio, porque você tinha que dar um nome pro seu trio. Divas de las Divas. E eu achei muito a nossa cara. E eu falei também lá no comecinho do vlog que eu gosto de chamar essa minha skin de Laís Não Desenha, porque inclusive esse é o arroba do meu Instagram pessoal. E todos os dias eu posto meus treinos de CrossFit lá nos stories. E faço também uma enquete que todo mundo do box fica falando, né, e zoando, porque eles acham legal divamos no treino ou não divamos. E eu acho muito legal, porque até os meninos do box participam também da enquete, assim como os coaches, que são homens. Eles ficam brincando com isso, né? Olha, hoje é dia de divar. E aí, divamos no treino? Então acaba sendo meio que uma coisa que virou minha, virou nossa, virou de todes. Faz muito sentido que o trio que eu faça parte tenha divas no nome, né? Então é isso, gente. Essa é a ilustração, que é super simples, mas carrega uma mensagem muito poderosa pra mim. E é justamente fazendo arte que eu gosto de me conectar e me centrar em momentos em que eu preciso mudar um pouco a minha mentalidade, sabe? Fato sobre mim é que eu não consigo gravar com a câmera lá no CrossFit, porque eu sinto que às vezes atrapalha, mas eu vou com a intenção de gravar um vlog, já tô até falando com as meninas para elas também me ajudarem. E hoje a gente vai testar 2 de 3 provas. A primeira vai ser aquela que é a que mais está me preocupando, tipo, me preocupando, né? Porque eu sei que as minhas amigas vão, assim, lacrar. Que é pra achar a nossa maior carga de clean, hang clean e front squat. Então esse vai ser o primeiro teste, né? A gente vai ficar lá testando o nosso máximo. Não, mas lembra que eu falei que eu tenho que ser positiva? Então deixa eu me empoderar. Eu sou forte também. Vai dar bom? Por que não daria? Vai dar certo. E a outra prova vai ser aquela mais longa, que é meio que um mix de tudo, que vai ter LPO, vai ter ginástico, vai ter endurance, vai ter tudo. São esses 2 testes aí que a gente vai fazer hoje. Ai, torçam por mim. Bom, você está vendo isso já no futuro, né? Bem no futuro.
Mas eu vou torcer por mim. Tomara que eu consiga desempenhar uma boa prova. Dá um oi pro vlog, amiguinha! Oi! A nossa representante de força. Oi, falei pra vocês que dá uma atrapalhada a gravar com a câmera, porque eu fico pensando em posicionar ela. É uma câmera cara, que a gente não quer quebrar, então ela tem que estar num lugar seguro. E aí eu acabei perdendo a explicação do coach do que era pra fazer no aquecimento. Mas eu vou explicar pra vocês basicamente como funciona a estrutura de uma aula de CrossFit, pra você que nunca fez. A gente começa com o aquecimento, que é feito normalmente somente com a barra, sem as anilhas, né, sem as cargas que você pretende de levantar, para que você realmente aqueça o padrão de movimento. No caso de hoje, a gente estava aquecendo o clean, que é exatamente o complex que a gente vai testar para a prova do campeonato. A gente também faz alguns aquecimentos mais dinâmicos, como esse agachamento com salto. E depois que a gente faz esse aquecimento geral, né, na sala toda, a gente parte para a parte técnica, que no caso a técnica era de clean. Então, testar esse complex. No campeonato, a gente teria que achar uma média do trio para a maior carga desse complex, que é um clean saindo do chão, depois um hang clean, que é a barra saindo acima do joelho, e 3 front squats. E o desafio é que você não solte essa barra, por isso que configura-se um complex. Toda vez que a gente fala de complex no CrossFit, é exatamente isso, é você fazer uma sequência sem soltar essa barra, seja uma barra de LPO, como essa que a gente tá usando, ou então uma barra de ginástico, né? Então você ficar pendurado o tempo todo sem soltar. Esse que é o desafio. Apesar de ter um pouco de medo de levantar cargas maiores do que eu estou habituada, eu percebo que o que faz toda a diferença e que muda a qualidade do seu movimento realmente é a técnica. E tem algumas coisas na minha técnica que eu sinto que eu preciso melhorar. Eu consigo fazer esse contato do quadril com a barra, mas eu sinto que às vezes eu lanço a barra pra frente ao invés dela continuar rente no meu corpo. E são coisas que com o tempo eu vou conseguir ajustar, e eu gosto muito de me gravar pra eu conseguir ver o que eu tô fazendo, porque em box de CrossFit não existe espelho, que pra mim é um dos pontos mais altos de uma aula de CrossFit. Eu sinto que é muito importante a gente conseguir focar no que a gente tá fazendo e focando só na nossa consciência corporal, do que ficar o tempo todo se olhando no espelho e reparando em como você tá. A gente que é mulher, a gente sente a pressão de não pode ter celulite, ai, porque a bunda não pode tremer, ai, porque a sua barriga tem que ser dura, ai, porque não sei o que, não sei o que lá. E aí quando você bate o olho no espelho e você que é uma pessoa normal, que tem celulite, que tem barriga, que tem isso, que tem aquilo, você olha uma coisa que a sociedade diz que é um defeito, isso já atrapalha toda a dinâmica do exercício, né? Você começa a querer ficar bonita e não funcional. E eu sinto que o esporte, ele tem que ser feito pelo esporte, não pela vaidade, né? E essa é uma das coisas que mais me encanta, assim, no CrossFit, você focar na performance e não no seu corpo, no seu físico. Eu vejo algumas pessoas que usam o argumento de corpos femininos ficam feios no CrossFit porque as mulheres ficam, entre aspas, quadrada. Ai, pelo amor de Deus, gente, vamos acordar, a gente tá em 2026, caralho. Não são coisas que a gente deveria estar prestando atenção, mas a gente, por alguma razão, voltou a prestar, né? Mas você acha que as mulheres que são musculosas, que são fortes, elas estão preocupadas se elas estão agradando os olhares masculinos? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que essa não é uma preocupação das atletas de CrossFit. Ó lá, agora começa o meu drama. Eu coloquei 1 centavinho de peso na barra e eu já senti que pesou. E como eu falei pra vocês, eu gosto de me gravar e postar nos stories o que eu estou fazendo no CrossFit. E não é só pra, tipo, ai, olha só como eu sou crossfiteira. É porque muitas pessoas do meu box, os coaches, minhas amigas que também são de fora e que treinam CrossFit, assistem e às vezes me dão dicas do que eu posso melhorar, ou assim, o que dá pra ajeitar nesse movimento que vai facilitar pra mim. Exatamente, registrando essa prova aí que eu tava claramente com medo, né, e que sei lá, eu tava levando umas pancadas aí da barra.
porque eu tava sentindo que tava muito pesado e tal. Eu fui recebendo algumas dicas aí de amigas, de coaches, e que eu vou falar mais pra frente sobre isso, né? Muito em breve nesse vlog, que me ajudaram e, spoiler, fizeram a diferença. Reforçando aquela sensação que eu falei de comunidade pra vocês do CrossFit. A gente quer se ajudar, a gente quer melhorar, a gente quer realmente evoluir no esporte. Falo por mim, penso isso por mim e reparo que é um movimento geral. E as minhas amigas, vocês estão reparando que elas estão um lacre, né? Assim, estão fazendo com cargas mais elevadas que eu, como se fosse apenas um passeio no parque. E esse é o meu objetivo, gente, é ficar tranquila a ponto de fazer isso com carão, assim, sabe? Com tranquilidade, com confiança, mas eu sei que é uma coisa que leva tempo. E aí eu fiquei tentando desbloquear essa carga, tentando. Era a minha primeira vez tentando fazer isso. Não rolou muito bem, a minha técnica não tava boa, mas acho que é porque eu também vou colocar isso na conta do nervosismo. Eu estava muito nervosa. Vão ter ajustes que eu vou fazer aí durante esse vlog que vocês vão perceber que me ajudaram e que eu com certeza vou levar isso pro resto da minha vida enquanto eu estiver fazendo CrossFit. Mas olha, não é só comigo, tá? Que as coisas começam a ficar difíceis. A Cat aí, que é a nossa diva do elemento força do nosso trio, ela também travou nessa carga. Mas aí o que acontece, né? A gente tem o nosso coach maravilhoso, o coach Adriano, que também era o padrinho do nosso trio, que ele veio e deu algumas dicas. Como eu falei, gravar os vídeos ajuda muito, então eu gravei a Cat fazendo o movimento dela, dei o meu celular para o Adriano, que é o coach, e ele começou a ver no detalhe o que ela devia fazer para conseguir entrar embaixo dessa carga. Enfim, a sala tava cheia, então ele tava ocupado com outras pessoas, por isso que a gente mostrou o vídeo, mas agora ele vai ficar do lado, observando exatamente se ela vai conseguir fazer aquilo, e ele vai ficar corrigindo até ela conseguir melhorar o que ela precisa. Mas assim, gente, é óbvio que também foi cansando, a gente tinha toda a aula ainda pela frente, não era somente essa parte de ficar testando a técnica, a força. Então chega um momento que a gente cansa, que de fato as coisas pesam e a gente precisa dar uns passinhos para trás, respirar, diminuir um pouco a carga quando necessário, e assim que a diva fez isso, ela conseguiu engatar novamente, mas aí não deu tempo de tentar mais, porque a gente tinha toda a parte final da aula, que é o WOD, e era o teste da nossa segunda prova pela frente. Olha aí o nosso drama, o meu drama no caso, que é o crossover, é esse movimento aí de corda. Percebem que eu tenho que saltar quando o meu braço cruza. É um movimento que envolve muita coordenação e, gente, eu me inscrevi nesse campeonato faltando apenas 2 semanas para ele acontecer. Foi super de última hora. E durante essas 2 semanas eu me coloquei como desafio desbloquear esse movimento, porque na prova, pelo menos uma pessoa do trio precisa fazer esse movimento de corda. E eu pensei, eu preciso saber, porque e se ninguém conseguir? E se minhas amigas divas travarem? Como que vai ser? Vai ficar as 3 olhando uma pra cara da outra? Não, a gente tem que ter pelo menos tentativas. Mas ó, eu e a Dessa, a gente focou nisso e a gente conseguiu desbloquear esse movimento a tempo do campeonato acontecer. Então essa já foi uma grande vitória para nós. E toda essa minha rotina de CrossFit, ela acontece na parte da noite. Eu detesto treinar de manhã. Eu só gosto de treinar de manhã quando é sábado, porque eu não tenho nenhuma obrigação durante o resto do dia. Mas eu sinto que durante a semana, a rotina de treinar à noite é uma ótima estratégia para que eu consiga me desligar do trabalho e focar 100% no exercício e em dar aquela socializada com as pessoas do box, né? Nas últimas 2 semanas da minha vida, eu tava me sentindo extremamente ansiosa por questões pessoais e de trabalho. Então, quando as coisas apertam, eu fico muito ansiosa e, por consequência, eu tava dormindo extremamente mal. Acordando todos os dias de madrugada, por ansiedade mesmo, né? Não conseguindo dormir uma noite completa. Eu pegava o celular, o que fazia com que eu despertasse ainda mais e não conseguisse terminar de dormir à noite. Então, era horrível. E aí, o que eu tô fazendo agora é uma higiene do sono para me ajudar. Eu escrevo antes de dormir, leio antes de dormir, não pego no meu celular, deixo ele longe para dessa forma tentar dormir um pouco melhor.
A maioria dos dias funciona, mas tem dias que a ansiedade tá tão punk que é a mesma coisa que nada. Sendo bem honesta com vocês. E esse hábito da escrita é uma coisa que eu também gosto de fazer de manhã. Tem dias que eu gosto de fazer à noite, tem dias que eu gosto de fazer de manhã. E, gente, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de se gravar de manhã, como eu estou fazendo agora. Eu fico totalmente no vácuo, né? É como se a alma estivesse voltando pro corpo. Nossa, que expressão velha, né? Mas é um pouco assim. E eu acho inacreditável que a gente normaliza pegar o celular e ficar abastecendo a nossa cabeça com vídeos curtos e memes idiotas assim que a gente acorda. Tipo, a gente nem deu tempo pro nosso corpo acordar e a gente já tá absorvendo um monte de coisa. Por isso que a gente fica muito ansioso. Agora também eu vou dividir com vocês um cafezinho da manhã que eu estou amando. Aqui em São Paulo a gente tem passado por alguns dias frios e em dias frios eu gosto de comer um mingauzinho e eu sigo exatamente as quantidades que a minha nutricionista me passou, mas basicamente você coloca aí uma quantidade de leite, uma quantidade de flocos de aveia finos. Eu gosto de fazer essa receita do mingau no micro-ondas, então eu deixo rodando lá por 1 minuto, depois eu misturo. Se eu acho que precisa de um pouco mais de consistência, eu deixo mais uns 30 segundos, mas é no máximo 1 minuto e meio. Depois eu coloco um pozinho aí de proteína, eu tô colocando proteína vegetal, né? Que é como se fosse um whey, só que um whey vegano. Aí eu misturo isso e em seguida coloco o ouro, que são frutinhas congeladas, porque as frutinhas congeladas com o mingau quentinho dá um mix muito bom, uma textura muito gostosa. E, gente, é horroroso, tá? Fica uma gororoba ridícula, feia. Mas é muito bom. Eu vou fazer o quê? Olha isso. Mas fica bom, juro. É que tá muito feio. Eu montei muito feio, mas fica muito bom. Oi! Tô com esse lookinho de academia porque eu queria mostrar lookinhos de academia que eu comprei recentemente. Inclusive, quero mostrar o look que eu vou usar no campeonato. Estratégia de treino. Não tá tendo. Transições rápidas. Não tá tendo. Mas lookinho coordenado? Isso meu trio tem. Olha, gente, então pra começar esse look aqui que eu tô usando, que é um conjunto de calça flare, que é o que eu estou mais amando nesse momento. E aí esse aqui, esse conjunto preto, ele tem esse top com essa alça dupla. As costas desse top também é 10 de 10. E aí eu tenho outras duas cores nesse mesmo estilo aí de conjunto calça flare. Tá, agora olhem o look do campeonato. É simplesmente um conjunto de top frente única. Eu me sinto muito forte com esse tipo de top. E o que eu gostei muito nesse conjunto é que de longe ele parece ser uma coisa só. Então fica meio que um macaquinho, né? Fala sério, não é lindo? 10 de 10? Eu amei. Todos esses looks que eu mostrei pra vocês são da BG Fit. A dona da marca é a Gabi, que ela é uma diva perfeita que treina lá no box e todo mundo compra dessa marca. Então vocês podem ter certeza que é uma marca testada e aprovada por crossfiteiras que se jogam no chão, que se pendura, que agacha, que não sei o que. Então, assim, são roupas muito resistentes. E aí, o que a gente decidiu pensando nesses looks, né? A gente tá usando o mesmo modelo, só que cada uma com a sua cor. Então, a gente tá numa paleta que combina entre si, mas cada uma tá com a sua cor. Vamos falar de alimentação? Então, eu sou vegetariana, já faz 10 anos que eu simplesmente não como carne. Realmente nunca foi uma coisa que eu gostei muito. E na minha família eu também tenho muitas referências de pessoas vegetarianas. Por exemplo, a minha avó, ela é vegana. E um detalhe também é que quando eu decidi me tornar vegetariana, lá em 2016, eu tinha 21 anos e eu não sabia cozinhar. Gente, eu não sabia fazer nenhum arroz. Não sabia nada. Era um mundo que eu era completamente alheia, né, ao da cozinha. E quando eu decidi me tornar vegetariana, eu sabia que eu ia precisar aprender a cozinhar. Eu falei com a minha avó, eu falei que eu queria ser vegetariana, parar de comer carne e que eu queria aprender tudo de cozinha com ela, porque a comida da minha avó é a melhor comida que existe no mundo. E todo mundo que já comeu a comida dela sabe que é muito bom, tipo... Tudo que ela faz é perfeito. Ela ficava me passando receitas e tudo mais, mas eu não conseguia me virar direito. E aí, eu lembro, e essa época foi tão legal, eu passei, assim, uns 2 anos indo semanalmente na casa dela,
para ela me ensinar a cozinhar, tudo que ela sabe. Ela me ensinou a fazer arroz, me ensinou a fazer feijão, grão de bico, absolutamente tudo, assim. Me ensinou a improvisar. Então, tudo que eu sei hoje de cozinha é por causa da minha avó. Eu fico com vontade de chorar só de lembrar, porque foi uma coisa muito especial que ela me ensinou, que é, gente, uma coisa de sobrevivência básica de um ser humano, né, que é cozinhar. E ela me ensinou isso é muito precioso. Às vezes eu acho que a gente não para pra pensar o quão especial é as pessoas que tiram um pouco do tempo delas para ensinar alguma coisa pra gente, sabe? É muito aquela frase clichê, né, que o conhecimento é a única coisa que as pessoas elas não tiram da gente. E eu acho muito generoso quando alguém quer ensinar assim de graça uma coisa pra você, tipo, isso é uma grande prova de amor, sabe? Eu me sinto muito assim com relação à minha avó, sabe? Uma gratidão muito muito grande por ela, por todos esses ensinamentos. Sabe, eu faço um arroz igualzinho dela, igualzinho o jeito que ela me ensinou. E toda vez que eu faço, eu fico tão orgulhosa, porque é meio que assim, a minha avó mora em mim, dentro de mim, por conta de todas essas informações e esse conhecimento que ela me passou. E eu uso esse conhecimento todas as semanas da minha vida, né? E eu vou ser pra sempre muito grata. Muito, 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 muito. Mas é assim, hoje em dia eu me preocupo muito com as meninas mais jovens que ficam tendo a mente comida por causa de rede social, falando que, o bonito hoje é ter shape slim, porque você tem que pesar 40 quilos, porque monjara não sei o que, lá. E a gente perde essa magia da cozinha. E cozinhar é uma forma de cuidado, né? E quando eu cozinho pra mim mesma, é uma forma de autocuidado, né? De mostrar pra mim que eu mereço comer coisas boas, coisas gostosas e que eu vou fazer isso por mim mesma, né? E eu sinto que quando a gente fica focada nessa coisa de porque proteína, a gente perde essa parte humana da cozinha mesmo, né? Então eu acho muito legal pensar na alimentação como uma coisa completa, como uma coisa nutritiva e não só, o frango é a proteína. Vai pra, sabe? Nossa, olha. Enfim, gente. Agora eu preciso buscar meu carro que eu deixei lavando. E nós estamos de volta ao box de CrossFit. A gente começou fazendo a aula normal do box, que por acaso também era clean. E aí tava eu e a minha amiguinha Dessa, a gente tava treinando juntas. Desde o começo, eu acho que a gente se conectou muito, eu e ela, logo que a gente se conheceu assim no box. Então eu tô muito feliz de poder estar participando e dividindo todo esse processo com ela e com a Cat, né, que é uma amiga que entrou depois, que a gente acabou conhecendo depois, mas juntas a gente criou uma conexão muito especial e muito nossa. Eu acho que a gente acaba se motivando e se entendendo muito entre nós. E eu acho muito inspirador o ato de ver elas treinando, né? Às vezes eu fico meio, sei lá, com medo, né? Quantas vezes eu falei essa palavra nesse vlog? E aí, sei lá, quando eu dou uns passinhos pra trás e peço pra elas fazerem primeiro o movimento, eu me sinto inspirada, vejo que pra elas foi de boa, então eu penso, pra mim também vai ser. Daí eu observo, eu respiro, eu passo um magnésio na mão, que é um ritualzinho aí de LPO, e mando as minhas reps também. Enfim, gente, ter amigas no CrossFit é essencial. A gente acaba se inspirando e se apoiando muito uma na outra. E aí, depois que a gente fez essa parte técnica da aula, eu e a Dessa decidimos treinar o complexo do campeonato, porque eu queria muito desbloquear aquela carga que eu não consegui levantar na segunda. Então eu tava pedindo pro coach, mais uma vez, o nosso divo Adriano, dando a letra do que eu precisava fazer. E retomando aquele papo que eu falei que eu amo gravar e postar nos stories, porque eu também amo receber o feedback da galera. Uma amiga minha, a Nai, que ela vai aparecer mais pra frente nesse vlog, ela também é coach de CrossFit e ela me falou que quando eu estiver pra receber essa barra em hang, né, quando eu estiver segurando ela,
acima do meu joelho, eu não posso estar descansando com essa barra em cima do joelho, porque aí o meu antebraço vai embora, né? Eu preciso descansar com a barra em cima do meu ombro. E aí eu fiz isso todas as vezes e deu muito certo. Outra coisa foi que um outro coach, ele me deu a dica de usar mais a força da perna. E aí foi que eu pensei em entrar em squat nesses movimentos aí, né? Porque a carga já estava mais pesada, mais desafiadora para mim. Eu pensei que se eu entrasse em squat, eu conseguiria fazer essa recepção de uma maneira mais certeira. E eu sabia que assim que eu conseguisse entrar embaixo dessa barra novamente, eu conseguiria fazer tranquilamente os front squat. Mas é isso, vai aumentando, eu vou cansando e aí eu vou ficando meio com medo. Aí o coach vai lá, dá mais uma dica, dá mais um incentivo, eu vou e tento, eu canso e assim eu percebo que eu cheguei no meu limite. Mas ó, eu tô muito feliz, porque eu consegui subir depois de 2 dias uma carga que não foi possível de levantar, sabe? Eu acho que eu já sou uma vencedora. Oi, minhas amigas! Olha só, estamos a um dia do campeonato, já vai ser amanhã. Para hoje, descanso total. Eu tô me sentindo animada para amanhã, tá? Eu tô confiante, porque ontem a gente fez o teste da prova 2, que era a prova de endurance. O meu trio é muito bom, é muito forte, então vai dar tudo certo. Porque, na verdade, esse campeonato, ele vai ser quase como um aulão de sábado que a gente tem sempre, né? Só que a diferença é que vão ter pessoas assistindo e você também vai poder assistir os amiguinhos depois, né? É basicamente isso a diferença. Mas vai ser muito legal, assim, eu tô animada. Eu tô com um roxo enorme na minha clavícula. Gente, isso aqui tá ridículo, sério. E é só de um lado. Mano, é por causa daquele movimento lá, o clean, que, né? Eu, enfim, me dei uma pancada assimétrica com a barra, porque eu acho que é isso, né? Eu achei muito pesado e tá roxo desde, tipo, segunda-feira. Então, assim, foi na segunda-feira que me ocorreu isso aqui e, mano, o decote do top com certeza vai mostrar essa clavícula roxa enorme, enfim. Ai, é coisa de crossfiteira, né? Problema de crossfiteira. Aqui na minha mão, não sei nem se vai estar dando pra ver, mas esse calo aqui abriu e fez um corte, então assim, vai ser muito gostoso ficar carregando a barra e me pendurando, enfim. Eu sei que isso aqui tá por um triz de rasgar mais. Coisinhas divertidas que a gente que faz crossfit acaba passando, né? Meu joelho também tá roxo de ficar batendo ele no chão na hora de fazer o lunge. Daqui a pouco, mais tarde, então, o Gabi vem pra cá, ele vai dormir aqui. E, sinceramente, eu gosto muito quando ele vem dormir aqui, porque eu sinto que eu consigo ficar relax e aí eu durmo bem. Então, tem muitas chances de eu dormir a noite inteira, porque ele vai estar aqui. Eu acho que vai me trazer essa tranquilidade. Eu não sei se eu devo, de repente, deixar as coisas meio prontas. Ai, gente, eu sou pisciana, eu não gosto muito de ficar trabalhando as coisas com muita antecedência. Por isso que eu vivo atrasada, né? Não, talvez eu vá, sim, arrumar as coisas. Ah, não sei. Não sei. Eu não sei de nada, gente. Eu vou descobrir amanhã. E eu prefiro assim. Eu gosto de descobrir as coisas meio que no momento. Pra mim, funciona isso. Olha o caminho que você fazia aí, ó. Pior que eu fazia, tá? Fazia sim. Corta a cena, de repente a gente tá em roda, ouvindo as instruções passadas pelo coach Juan, mas tá parecendo um culto, né, que a gente tá, tipo, em oração. E aqui a gente tem o nosso coach Adriano, inclusive essa estampa é uma estampa minha, ele me contratou pra fazer. Ai, gente, sério, eu amo o Divo e a gente não tirou uma foto com o nosso padrinho, pelo amor de Deus, cara. Que blogueira que sou eu, sabe? Não lembrei desse detalhe.
Mas a gente tinha uns 15 minutinhos para dar uma aquecida e fazer uma mobilidade antes da primeira prova, que seria a prova de peso, começar. Então a gente estava aquecendo o clean, o hang clean e o front squat, né? Que eram aqueles movimentos que vocês me viram repetindo 1 milhão de vezes durante os treinos da semana. E é sempre bom a gente estar aquecida para fazer esses exercícios, ainda mais porque o desafio era encontrar uma carga alta. Seria interessante a gente já ir se acostumando com o peso para que não seja um impacto tão grande na hora do vamos ver, né? E começou a primeira prova, amores. Comecei aqui fazendo com as minhas 35 libras de cada lado, aquele complex que vocês me viram fazer 1 milhão de vezes durante o vlog. Aí a Dessa colocou mais uma moedinha pra ela, também subiu muito fácil. A Cat, né, aí ela tava aquecendo, tava inclusive de cabelo solto, né, então tava super easy. E essa prova era dela, porque a gente estava contando com toda a força que essa mulher tem, que ó, é muita. E aí essa carga pra mim já era um pouquinho mais desafiadora porque tinha a moedinha. Lembrando que na segunda essa carga não subiu. Então eu fiquei muito feliz que eu consegui entrar nessa carga. Aí as meninas continuaram em sequência, a Dessa colocou uma moedinha a mais em relação à carga que eu levantei. Também fez super de boa. E aí a Cat, a gente colocou uma carga a mais. E daí já começou a pesar pra ela, porque ó, ela prendeu o cabelo. Então o negócio ficou sério. Mas ó, fazendo como se fosse um passeio no parque, né, minhas amigas? E aqui foi o momento que não subiu pra mim. Ó, enroscou, todo mundo torcendo, mas eu sabia que não ia rolar. E daí eu me dei por vencida e realmente não foi, né? E aí, olha só, gente, minhas amiguinhas lindas, Aninha, Nai, Dessa, Isa, maravilhosas, fazendo as mídias, torcendo, gritando, se descabelando por nós. E aqui era um intervalo de uma prova e outra. A gente, graças a Deus, faria todas as 3 provas seguidas uma da outra. E aí a gente tava conversando com as nossas amigas, também fomos conversando sobre a nossa estratégia da próxima prova, que era a prova de endurance, e que, sinceramente, foi um castigo na terra, viu? Uma das divas tinha que ficar por 10 minutos no remo, enquanto a coitada tava lá por 10 minutos remando. As outras 2 tinham um unwrap pra fazer, ou seja, ficar repetindo a sequência durante 20 minutos sem parar. E aí a gente tinha corrida pra fazer, tinha esse burp que se chama broad jump, e esse movimento ficou bem popular nos últimos tempos por causa do Hyrox. E fun fact, tudo que envolve burp eu amo. Sim, eu sou essa psicopata. Mano, esse take ia ficar muito foda se eu não tivesse tropeçado. Até o coach deu uma risadinha. Eu sou pisciana, às vezes eu me atrapalho mesmo. Não seria diferente no campeonato, né? Esses 10 primeiros minutos eu tava tranquilinha. Tava achando ok, um odd como qualquer outro. E é isso. A nossa torcida maravilhosa a milhão. E a coitada lá, ó, puxando remo. Isso é um castigo na terra, gente. Juro pra vocês. E a gente aqui, agachando e correndo e fazendo coisas intermináveis. Eu acho esse exercício muito engraçado, que ele se chama Farmer Carry. E aí parece que você tá carregando uma sacola de compras. Não aguentava mais. E corre, minha filha, corre. Agora, 1 minuto de apreciação para esses takes, porque eu tinha pedido pro Gabi gravar um pouquinho, só se desse, mas assim, eu queria uma janta, ele me entregou um banquete. Ficou sensacional. Eu amei a cobertura. Enfim, a gente tava acabando os 10 minutos e aí era hora de
trocar. Nessa hora eu não aguentava mais e eu estava sem crer, eu estava gag que teria mais 10 minutos desse castigo. E aí a Cat, que estava sofrendo lá, pagando todos os pecados no remo, veio pra fazer o circuitinho comigo. E aí no lugar dela entrou a Dessa, que estava se ferrando aqui comigo nesse circuito. Eu achei que eu ia desmaiar, sinceramente. Agora desse aí, refletindo por que eu me inscrevi neste campeonato. E eu juro que eu nunca tive essa percepção do quanto 20 minutos pode demorar, né? 20 minutos no celular passa tão rapidinho, mas 20 minutos fazendo uma prova dessa parece um castigo. E, gente, um fun fact, eu não tava ouvindo música nenhuma. Na minha cabeça não tocou música, não tinha playlist, porque eu só tava ouvindo o grito das pessoas. Eu tava pensando assim, não desiste! Agora, essa hora aqui, iludiram minha amiga. Mas olha, a nossa torcida tava demais. O Yuri tava ajudando muito as meninas no remo. Ele tava meio que controlando as coisas ali. Eu achei muito fofo. Ele e a Aninha são um casal muito foda. Amei que eles estavam torcendo por nós e nos ajudando. Bom, intervalo, a gente comeu um pouquinho, né, pra não desmaiar, e aí começamos a terceira e última prova. Esse era o exercício ginástico que a gente tinha pra fazer, que é uma adaptação do Toast to Bar. Depois a gente tinha que fazer um snatch com barra e outra sincronizada com dumbbell, e depois 2 divas subindo a caixa e atravessando ela, sincronizadas. E depois uma diva tinha que fazer 21 repetições disso aí, que é o Kettlebell Swing. E olha, apesar de ser uma carga leve, tava horrível de levantar isso aí. A diva fazendo como se nada, sem gripe. Aí depois aqui eu e Dessinha sincronizando o nosso snatch. Cat pagando aí os kettlebell swings dela. E agora eu aqui fazendo a minha adaptação do Toast to Bar. Eu me senti meio criancinha fazendo esse exercício, né? Meio café com leite. Aí voltamos então para a caixa, depois mais kettlebell swings, eu já não aguentava mais, e aí a gente vai para um novo ciclo que era de thruster, também sincronizando uma barra e um dumbbell. Isso aqui é um castigo na terra também, tá? Mas eu gosto desse castigo, até que gosto do thruster. E aqui a gente começa um drama, o crossover. Vamos prestar atenção na reação da minha amiguinha Isa. Tipo, o problema não é a minha amiga que não sabe fazer, é a corda que tá ruim. Eu amei. O que aconteceu é que a gente estava sem corda nessa hora, então as meninas tinham pegado uma corda que tava muito curta e eu não tava conseguindo bater. Então a gente demorou até encontrar uma corda que rolasse e até eu conseguir engatar, porque o crossover, ele é um movimento que você precisa se concentrar pra conseguir fazer a sincronização rolar, né? E eu tava, tipo, focada, não erra, não erra, não erra, não erra. E mais thruster sincronizado, Cat Dessa, eu e Cat. E aí, minhas filhas, bora fazer mais corda, porque eram 120 no total, eu tinha feito 60. Mas bora lá, minha filha treinou 2 semanas inteiras para este momento. E é óbvio
que as cordas não foram tão fluidas assim, né, meninas? Eu selecionei os melhores takes porque tiveram vários momentos que eu me atrapalhei, mas no geral consegui engatar muito bem. Deve ter faltado, sei lá, umas 10 ou 15, então pra mim é uma vitória. E, gente, quando terminou, bateu uma felicidade tão grande, e vocês não têm ideia do quão especial foi ter as minhas amiguinhas ali torcendo por nós. E olhem só esse comentário da minha amiga Nai. E realmente, gente, ter as minhas amigas do lado é uma coisa essencial. Mais uma vez a Isa aqui lacrando. Pode burlar isso aí. Mas olha, a sensação era de missão cumprida. A gente deu o nosso máximo, a gente se divertiu, a gente deu o nosso close. Dessa bateria, nós éramos as únicas de lookinhos combinados, coordenados. A Isa de novo com esse assunto da corda, gente. Aí depois a gente lá tirando nossas fotos, fazendo nosso meet and greet, registrando esse momento. Eu acho que uma das coisas mais legais e incríveis do CrossFit é essa torcida, é essa força coletiva mesmo, é um torcendo pelo outro, é a competição saudável, são as amizades e as conexões que você vai desenvolvendo com as pessoas que você conhece ali naquele ambiente. E meninas, vocês acreditam que deu pódio? Nós ficamos em terceiro lugar e, gente, olha, esse momento foi tão engraçado porque eu não tinha entendido que era pra eu ir lá na frente, porque minhas amigas já tinham ido embora, cada uma tinha um compromisso diferente e só ficou eu, só que eu achei que era assim, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro lugar, não tinha entendido que era o pódio. Enfim, aí rendeu essa foto aqui que ficou muito maravilhosa, muito engraçada, porque essa foi de fato a minha reação. A Nai me empurrando pra eu ir lá na frente. E aí eu fiquei lá em cima, na caixa, sem as minhas amiguinhas, eu fiquei morrendo de vergonha. Mas foi muito legal, foi tudo! Aqui a gente tem o Gabizinho Filmmaker, que ficou o dia inteiro atrás das câmeras. E eu também não lembrei de tirar uma foto com o Divo. Minha amiga Carlinha. A gente aqui almoçando, batendo um pratão. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Como eu falei, é meio off-topic desse perfil. Mas eu queria muito registrar esse momento, esse dia da minha vida, essa semana. E se vocês gostarem desse assunto, comentem aí pra eu trazer mais desse universo fit, que faz parte da minha vida, pra cá também. Dá o like no vídeo, me ajuda a crescer nessa rede. Beijos!